graça de Deus. E hoje, para quem nos acompanha, é o domingo do Senhor. Lembrando também que todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós temos o Santo Jejum da Vitória na rua Cussi Júnior 325, no centrão da cidade de Bauru, onde Deus tem abençoado poderosamente. Também, para quem nos ouve, estamos no primeiro domingo de abril, para quem está acompanhando ainda nesta semana, e teremos a grande reunião da Sexta-feira Santa, às 15 horas, com os pedidos aos pés da cruz, e do domingo da ressurreição, às 8 horas da manhã, louvando e glorificando o nome do Senhor. Vamos para o livro de João, capítulo 11, versículo 40. João, capítulo 11, versículo 40, tem algo lindo de Deus, tem chave de vitória para nós, lembrando que cada palavra do Senhor é uma porta que Ele abre para o nosso sucesso. Amém, gente? Olha o que diz João 11:40. Isso, pode abrir a sua Bíblia tranquilamente, você também que está em casa, porque hoje Deus vai bradar em nosso meio e a bênção será muito grande. João, capítulo 11, verso 40. Aleluia. Amém? Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Qual foi o contexto o qual Jesus cita esta palavra, o qual ele faz esta afirmação? A ressurreição de Lázaro. Jesus foi comunicado que o seu amigo não estava bem, até que ele demora para ir e alguém vem e diz: olha, se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E Jesus cessa aquela opinião dizendo assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ah, mas já está cheirando mal, 4 dias, não sei o quê. Não se preocupa, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque aqui Jesus delimita a nossa parte e a parte de Deus. Qual que é a nossa parte? É crer. Qual que é a parte de Deus? Derramar a sua glória. O problema é que entre crer e receber a glória de Deus, nós queremos fazer contas de matemática, por exemplo. Nós queremos pôr a nossa opinião. Nós queremos mostrar para alguém, por A mais B, que o médico disse que não tem condições, que não tem saída, que não tem possibilidade. Nós queremos dizer que a causa é perdida, nós queremos dizer que o nosso caso é mais difícil. Só que fica gravado na nossa mente uma coisa: a nossa parte não é analisar o tamanho do problema e nem o grau de dificuldade. A nossa parte é crer para que a glória de Deus seja manifesta. Diga amém, gente. Eu trouxe esta mensagem na última sexta-feira e Deus bradou, gritou forte no meu coração para que eu trouxesse não a mesma mensagem, mas que eu reafirmasse aquilo que nós havíamos pregado. Porque muitas vezes nós queremos tratar com Deus do mesmo jeito que a gente trata com o homem, às vezes até pior. Porque eu te digo, se você for a um médico e você quiser ensinar o médico a fazer o seu trabalho, você vai ter sérios problemas. Às vezes acontece. A pessoa vai ao médico: doutor, o que seria isso, isso e isso? E o médico começa a falar, a pessoa diz: mas eu pesquisei na internet. Puxa vida, aquele camarada estudou 10 anos, 12, 15, 20 anos, e a gente com uma consulta no Google acha que tem todas as respostas para aquele problema. Se for assim, para que a gente saiu de casa? Se nós já tínhamos a resposta, já tínhamos a solução, para que a gente saiu de casa? Eu costumo dizer, minha mãe também é médica, que de médico e doido todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo é médico, minha mãe também é. Minha mãe é daquela que olha para você, dá diagnóstico, passa receita e dá até atestado se bobear. Você fala, mãe, mas quem mandou você tomar isso? Não, isso aqui eu tomo desde menina. Só que minha mãe já tomava. Quem falou que esse remédio serve para isso? Isso aqui serve para tudo. Até o dia que ela tomou um remédio, não sei para quê, ela não toma mais nem pelo nome, ela toma pela cor. Minha mãe toma o amarelo para gripe, o verde para não sei o quê, o rosa para não sei o quê. E um dia ela tomou um remédio e a garganta começou a fechar. E quando ela foi ler, não era um remédio para tomar, era uma solução para passar na pele. E ela tomou, confundiu com outro. Se depender dela, não vai ter um médico empregado no mundo, que ela resolve tudo.
Mas ao mesmo tempo, se depender dela também, ela se mata logo. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se continuar desse jeito. Tem crente que ele não quer fazer a parte dele. Ele quer fazer a parte de Deus. E ele começa colocando desafios. Não, ele começa colocando impedimentos para o seu próprio sucesso. Sabe aquela pessoa desanimada que você quer incentivá-la, e a cada incentivo que você dá, ela tem uma palavra de desânimo para ela mesma? Não, você vai conseguir, mas é muito difícil. Não, mas vai dar tudo certo. Nunca deu. Não, mas olha, você vai superar. Não, eu já desanimei. Resumindo, como é que você consegue levantar uma pessoa dessa? No dia da angústia, não mostra frouxo não, porque senão tudo vai ser mais difícil para você. Você já carregou alguém passando mal? Coloca o braço aqui por cima e vai levando. Vai ou não vai? Chega ou não chega? Você já carregou alguém desmaiado? Irmão, um cara que pesa 80 quilos, ele passa a pesar 160. Eu, no meu caso, com 75 quilos. Estão rindo do quê? Tem alguém com a balança aí para conferir? Resumindo, cara desmaiado, ele fica muito mais pesado. Se você não crer, para ser manifesta a glória de Deus, será muito mais difícil. Será muito mais complicado, será tudo mais complexo. O problema é que a gente soma tudo, calcula tudo, mede tudo, acha que a fé é ciência exata, acha que a fé ela está limitada aos livros da medicina, do direito, da filosofia, da psicologia, e na verdade Deus sempre trabalha acima de tudo isso. Ele desafia as leis da física, Ele desafia as leis da química, Ele desafia as leis do homem, Ele desafia qualquer lei, porque Ele é a lei, diga aleluia, Ele está acima de tudo e de todos. Então, a chave para o milagre é crer. Humanamente falando, pode ter dado tudo errado, mas se eu crer, eu verei a glória de Deus. Lembra da ordem? Joga o barco para o alto mar. Qual foi a frase de Pedro? Ele teve todo o direito de dizer: Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Era uma verdade, mas era uma regra humana, era uma regra da pesca. Mas Jesus quebrou aquela regra e deu a ele a maior pescaria da sua vida, diga aleluia. Ele quebra regras para te dar vitória, Ele quebra normas para abrir porta para o seu povo. Quem acredita, diga eu acredito. Quando nós vemos aqui no Novo Testamento ainda, esta passagem tão importante, Marcos capítulo 6, versículo 31, nós vemos o que eu acabei de dizer sendo operado na vida de uma pessoa. Pessoa como eu e você, pessoa com suas dificuldades, barreiras, problemas, mas que Jesus olhou para ele e quis dar solução para a sua vida. Jesus olha para nós e quer dar solução para nós aqui. Amém, gente? Não importa o problema, ou a barreira, ou a dificuldade, o importante é crer. Marcos 7,31, olha que bonito esse texto. Todos encontraram? Sim ou não? Então vamos. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Você vê que Jesus, de uma forma repentina, súbita, inesperada, ele sai de um lugar, Tiro e Sidom, e vai para os confins da Galileia, né? De Decápolis, ao mar da Galileia. Você vê que são lugares totalmente diferentes. Você vê que Israel, ele tem o mar morto, né? E ao mesmo tempo ele tem o deserto na outra extremidade. Mar Mediterrâneo no seu litoral, azul bonito, parecendo uma pedra preciosa, mas também ele tem deserto. E Jesus, ele se locomovia de um lugar para o outro. Ele sempre ia de situação a outra quando ninguém esperava. Nós não podemos limitar a operação de Deus. Eu falei na última sexta-feira que muitas vezes nós queremos marcar no mapa onde Deus vai operar. Nós queremos marcar na folhinha onde Deus vai operar. Não, a minha bênção vai vir no domingo, 3 da tarde, ou a minha bênção vai vir quando eu estiver em tal lugar, ou a minha bênção vai vir por meio de tal pessoa. Não limite a operação de Deus. Lembra do tanque de Betesda?
Tanque de Betesda, o homem esperando o movimento das águas. Porque havia uma lenda, uma história de que quando a água movia, qualquer que pulasse era curado. Por que existia o tanque de Betesda, a título de conhecimento? Porque o tanque de Betesda era uma alternativa àqueles que não podiam entrar no templo. Já fizemos aqui essa pesquisa de quais eram as pessoas que poderiam entrar no templo, não é verdade? Quantos aqui gostariam de entrar no templo de Jerusalém, templo de Salomão, templo onde Jesus entrou, um templo maravilhoso que fica no alto do Monte Moriá, que ficava pelo menos. Quem gostaria de entrar nesse templo? Hoje ele não existe mais, mas todo mundo gostaria, não é verdade? Vamos fazer aqui uma análise para verificar se você poderia entrar nesse templo. Quem gostaria de entrar? Levante a mão bem alto. Isso, todo mundo levantou a mão? Graças a Deus. Quem não levantou pela fé está com a mão levantada. Levanta bem alto, vai lá. Vamos para a primeira seleção. Somente homens podiam entrar no templo. As mulheres já podem baixar a mão. Somente se podia entrar no templo acima de 17 anos. Os meninos podem baixar a mão. Somente podia se entrar no templo pessoas que nunca tivessem sofrido qualquer cirurgia, corte, incisão, não tivesse qualquer amputação no seu corpo, não tivesse nenhuma mancha, nenhum tipo de verruga, nenhum tipo de anomalia na sua pele. Alguém aqui já passou por cirurgia, tem alguma mancha na pele, tem micose, pano branco, essas coisas aí. Tem alguém que é homem, nunca teve nada disso, deixa eu ver. Não tem nada disso, tem o corpo perfeito, levanta a mão. Eu nunca passei por uma cirurgia, nem tenho micose não, gente. Mas alguém além de mim não é possível. Quem aqui, 100%, levanta a mão bem alto, senão não entra. Bem alto. São filhos de judeu? Não, então pode baixar a mão todo mundo, ninguém aqui entraria. Nenhum de nós entraríamos no templo. Então o que sobrou para o povo sofrido? O tanque de Betesda, que ficava logo atrás. As pessoas iam para lá esperando serem tocadas por Deus. Tinha todo tipo de gente. Só que o foco deles aonde era? A água. E Jesus veio de onde? Das costas. Tocou naquele homem e falou: o que você quer que te faça? O homem falou: olha, eu queria ser curado, mas toda vez que a água mexe, alguém entra na minha frente. Jesus falou para ele: fica tranquilo que quando mexer agora eu jogo você lá dentro. Foi isso? Sim ou não? Não. Levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem podia ter dito: eu não posso, eu não estou dizendo ao Senhor que eu sou paralítico. Ele nunca tinha visto Jesus na vida dele. Naquele tempo não tinha Instagram, nem Facebook, nem qualquer outra coisa. As pessoas ouviam falar, mas para ver alguém pessoalmente demorava anos, até uma vida, e você não conhecia pessoalmente. Mas ele foi tão firme na palavra que ele recebeu, que ele tão somente creu. E o que ele viu manifestar na vida dele? A glória de Deus, diga amém. Creia! Jesus não está limitado ao nosso tempo, espaço, dia ou qualquer outra coisa. Jesus está preso à sua palavra, e pela palavra dele você já está abençoado. Diga: eu creio, Senhor. Ele então se desloca, e ele está se deslocando nesta noite. Está operando aqui na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, na vida do teu familiar que está num hospital, numa clínica ou em qualquer outro lugar. Mas além disso, olha o versículo 31, 32. E trouxeram-lhe o que, gente? Um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Você vê que esse homem, ele é o perfil de todo ser humano. Peraí, pastor, mas eu não sou surdo. Peraí, pastor, mas eu não falo com dificuldade. Não, mas quando você tem uma coisa que funciona bem, geralmente a outra não funciona. Você fala: pastor, eu tenho sorte no amor, mas as finanças às vezes é complicado. O outro fala: não, pastor, meu relacionamento amoroso é tremendo, minha vida financeira também estabilizada, mas a minha saúde é uma luta. O outro fala: não, minha saúde é boa, minha saúde física, meu casamento é uma bênção, né? O casamento como qualquer outro. A minha vida econômica, tranquila, mas o meu emocional é terrível. Eu sinto tristeza, angústia, medo, solidão.
Resumindo, o ser humano nunca é completo. Nós buscamos essa completude, nós buscamos este preenchimento em quem? Em Deus. E o que esse texto mostra para nós? Que ninguém é inferior por conta das suas dificuldades. Pelo contrário, quando Jesus toma a nossa vida para si, Ele vem exatamente como aquele pedacinho que faltava para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, para a nossa bênção. Ele é o calço, Ele é o mancal, Ele é aquilo que preenche, porque sem Deus esse vazio nunca vai ser preenchido. A Bíblia diz que esse homem era surdo e falava dificilmente. Eu disse que ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas dificuldades. Só que por outro lado, a gente também tem que ter uma segunda visão das coisas, né? É como alguém que fala assim, olha, tem pessoa que está muito pior do que nós. É verdade, tem gente que está pior do que a gente. Isso é verdade. Mas o que tem de gente que está melhor também, vou te falar, viu? Então a gente não pode dirigir só olhando para o retrovisor. Nós temos que dirigir olhando para onde? Para frente. Agora também não pode só olhar para frente. De vez em quando tem que dar uma olhadinha para trás, para não esquecer de onde veio, de onde saiu, para não esquecer o que Deus já fez na sua vida. Então você vê que esse homem mostra a sua dificuldade. A Bíblia relata que ele era surdo e falava com dificuldade. Ok. Só que por outro lado, ninguém se conformava com aquela situação. Tanto é que levaram ele até Jesus para que impusesse as mãos sobre ele. Uma coisa é você ter problemas, como eu tenho também. Outra coisa é nós sermos conformados com o nosso problema. Alguém me mandou uma mensagem, pastor, eu não estou indo na igreja. Desculpe se você estiver aqui pelo WhatsApp, não dá para reconhecer as pessoas. Mas fica a título de aprendizado e não é nada pessoal, tá? Pastor, eu não estou indo à igreja porque meu marido está tossindo e eu estou com um pé inchado tremendo. Como é que a gente vai? Ué, com as pernas. Até porque, se creres, verás a glória de Deus. Mas nós estamos conformados com o nosso problema. Quer dizer, se eu tiver com o pé inchado, eu não vou à igreja. O que o diabo vai fazer todo dia de culto contigo? Vai meter um pé inchado em você. Você está bem, quando você olha, o pé está desse tamanho. Você fala, e hoje eu não vou. O diabo fala, já descobri como eu seguro, já descobri como eu paro. É o casal que brigou, não vem na igreja. Imagina se o pastor fizesse isso. Toda vez que briga com a mulher, não vem na igreja. Ei, irmã, o que ia acontecer? Não ia ter um culto na vida. Porque tem dois tipos de pastor. Aqueles que brigam com a mulher e aqueles que mentem, falam que não briga. Só tem esses dois tipos. Porque todo mundo tem um casamento como qualquer outro. Claro, dentro da razoabilidade, não é verdade? Não é aquela questão de ir para a delegacia, Lei Maria da Penha, não é nada disso. Mas quantas vezes não há um desentendimento, não há ali uma incompatibilidade, é normal. Aí você fala, hoje eu briguei, não vou na igreja. É como o bêbado que fala, não, hoje eu bebi, eu não vou na igreja. Quando é que ele vai se libertar? Nunca, porque ele bebe todo dia. Amigo, não coloque obstáculo. Primeira lição, Jesus não está limitado ao nosso tempo e nem à nossa localização geográfica. Segunda lição, é verdade que ninguém é perfeito e nem por isso nós somos rejeitados. Terceira lição, apesar disso, a gente também não pode se conformar. Não, porque é assim mesmo, a vida é assim, é dura, é difícil. Minha avó era, meu pai era, minha tia era, todo mundo era, mas você não vai ser, diga amém. Eu tive os meus pais divorciados quando eu tinha 9 anos de idade. Foi o maior sofrimento da minha vida. Talvez por isso que eu não mais quis errar, embora o erro não foi meu, mas eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu tinha que sofrer, eu já havia sofrido naquela fase da vida. Então eu fiz de tudo para acertar. E glória a Deus, tenho acertado com a misericórdia do Senhor. Namorei uma moça, até contei um dia aqui, antes da Lívia, não namorei muita gente não, namorei 2 pessoas. Uma me deu o golpe do dia dos namorados, namorei com 3, contando a Lívia, né? Porque ela começou a namorar comigo no dia 10, cuidado viu Tiago, você que tem muito dinheiro, está solteiro, para você cair num golpe como esse não custa nada, né? E dia 10 de junho ela começou a namorar comigo. Eu trabalhava, ganhava bem até, era menor de idade, mas tinha um bom emprego. E eu peguei R$50. O salário mínimo, para você ter uma ideia, era 70. Eu peguei 50 e dei de presente para ela no dia dos namorados.
dia 12 de junho. Coloquei dentro da bolsinha da escola dela, abri o estojo, coloquei R$50 lá dentro, fechei. Quando ela abriu, o que é isso? Eu falei, é o meu presente, meu amor. Quando foi no dia 13 de junho, ela falou que o nosso namoro estava encerrado. Quase que eu falei, devolve o meu dinheiro, desgraçada. Que é isso que a gente sente na hora, não é, irmão? Mas está perdoado, já superei tudo isso, né? E depois namorei com outra moça. Essa outra moça um dia me chamou na casa dela, eu era do mundo, eu não era da igreja não. E ela falou, olha, a gente tem que pensar em ter uma vida parecida com a vida dos adultos. Eu falei, mas o que você está falando? Na época eu tinha uns 16 anos. Eu falei, mas o que você está falando? Aí eu estava sentado no sofá, ela sentou no meu colo assim, e falou, olha, eu vou procurar um médico, e eu vou tomar um remédio anticoncepcional. Eu falei, moça, é melhor a gente parar por aqui, viu? Mas como assim? Falei, não, eu não quero essa vida para mim, eu era do mundo. Mas sabe qual que era meu pensamento? Deus, pecado, diabo? Não, meu medo era engravidar aquela moça e ter que pagar pensão para o resto da vida. Esse era o meu pensamento. Como menino, eu já tinha cautela nesse sentido. Por quê? Repetindo, tudo que eu sofri na minha infância e juventude, eu não queria sofrer na minha vida adulta. Então, na minha cabeça, eu não poderia cometer esse erro. E glória a Deus, depois conheci a Lívia, casei muito cedo, começamos a namorar com 17 para 18, com 19 anos eu casei. Esse ano a gente completa 26 anos de casado, glória a Deus por isso. Amigo, nunca aceite o sofrimento como algo normal. Não vou porque eu não posso, meu pai se separou, acho que eu também vou separar. Está amarrado em nome de Jesus. A sua vida tem uma bênção que a vida deles não tinha, amém? A sua vida tem uma presença que na vida deles não tinha. O seu casamento é uma bênção, diga em nome de Jesus. A tua saúde é uma bênção, diga em nome de Jesus. Esse homem surdo, falava dificilmente, rogaram-lhe que impusesse as mãos. Por quê? Porque alguém se incomodou com aquele sofrimento. E qual foi a necessária atitude para que Deus operasse? Olha o próximo verso. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe aonde? Tocou-lhe na boca. Primeira coisa que o Senhor Jesus faz para começar a operar na vida daquele homem foi tirar-lhe do meio da multidão. Por que tirar do meio da multidão? Porque aonde tem multidão, a carne prevalece, os palpites prevalecem, a injustiça prevalece. Você nunca viu uma multidão ajudar ninguém, pelo contrário, a multidão é boa para vaiar, para pisotear, a multidão é boa para causar injustiça, não é verdade? A multidão é aquele tipo de gente que tem palpite para tudo, mas não tem solução para nada. Toda vez que Jesus queria fazer uma grande obra, o que ele faz? Ele tira os estranhos do ambiente. Lembra aquela menina que estava morta? Jesus falou, ela não está morta, está dormindo. Sai fora, vocês todos. Vai ficar só eu, Pedro, João e os pais da menina. Por quê? Porque aquelas pessoas atrapalhariam. Meu irmão, para Deus fazer milagre na nossa vida, tem que tirar a multidão. Que multidão? De palpiteiros. A multidão de gente que tem solução e tem palpite para tudo, mas não tem solução para nada. A multidão de gente que não consegue resolver a própria vida e quer resolver a nossa vida. Vocês já viram o livro que o Chico Anísio escreveu? Como segurar casamento. O problema é que ele já foi casado 18 vezes, né? Qual é o ensinamento que ele teria por meio do seu livro? Ele sabe como divorciar, como segurar casamento ele não sabe. Mas é assim a maioria das pessoas. E por que Jesus afasta da multidão? Porque aquela obra que ele faria na vida daquele rapaz sairia da normalidade. Olha o que ele fez. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Imagina fazendo isso aqui no meio da multidão, o problema que não ia dar. Ia ter gente rindo, ia ter gente se ofendendo pelo rapaz. O que você está fazendo com ele? Você está cuspindo nele? Coloca os 2 dedos nos ouvidos, o que é isso? Gente, o Senhor, Ele garante o milagre, mas Ele não garante como faz o milagre. Ele pode fazer de qualquer maneira.
Ele pode usar alguém que você nunca imaginou, uma situação que você não previu. Ele pode abrir uma porta que você nem consegue ver. Mas a multidão não pode participar, porque senão a multidão vai esfriar a fé do teu coração. A multidão vai querer calcular, é o dízimo, como é que pode 90% que ficam na mão da pessoa renderem mais do que os 100? É a matemática de Deus. Como pode um ovo surgir no ventre de uma galinha? Ou os ossos de uma criança surgirem no ventre de uma mulher? A matemática não fecha. A lei da gravidade, que força é essa que mantém a gente com o pé no chão? Considerando que nós estamos numa gigantesca bola que flutua no meio do nada. E você sabe qual a velocidade média da Terra? Nós estamos girando nesse momento a média de 1000 quilômetros por hora, sem cinto de segurança. Todos nós aqui estamos a 1000 quilômetros por hora girando no universo. Olha que coisa. E você consegue carregar um copo numa bandeja. Você consegue beber água sem engasgar. Resumindo, coisas que ninguém explica. O sol, por exemplo. Quem aqui carregou o celular nessa madrugada, nessa tarde, nesta manhã? Carregou? Você já viu alguém dando carga no sol? Abastecendo lá com algum tipo de combustível? Quem foi que acendeu o sol? Quem foi que deu o primeiro start? Não tem como. E uma curiosidade, o núcleo da terra é mais quente do que o sol. Quem mantém tudo isso? De onde vem tudo isso? Quem explica tudo isso? Qual é a matemática que explica isso? Não tem como. Esses dias eu estava vendo uma revoada de pássaros, né? E deu uma ventania tremenda aqui em Bauru, né? Ontem, né? De ontem para hoje, de anteontem, ontem e hoje, né? Agora parou. E uma águia parada no ar assim, ó, desfrutando daquele vento. Eu comentei com a Lívia, que habilidade daquele passarinho, daquele pássaro. Aproveitando a força do vento, quer dizer, quantos movimentos ela não tem que fazer para poder chegar naquele nível a ficar parada. Ajustar o nível da asa para cima, para baixo, se abre, se fecha. Eu pergunto a vocês, quem treinou aquele pássaro? Que capacidade, de onde adquiriu, não é verdade? O homem consegue voar, mas depois de anos e anos de estudo, de aprimoramento, aquele pássaro nasceu e foi jogado do ninho e começou a voar. Essa conta não fecha, gente. Mas quem disse que Deus trabalha com as nossas contas? Quem disse que Deus está limitado ao que a gente pensa ou não? Quem disse que Deus faz conforme o homem acha que tem que ser feito? Ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem e cospe na boca dele. É um absurdo. Humanamente falando hoje seria um absurdo. Mas foi um absurdo que curou aquele rapaz. E quantos absurdos Deus ainda pode fazer para abençoar a nossa vida? Diga aleluia. A nossa parte é crer somente, diga amém. E cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. Mas o conselho aqui a gente não pode esquecer: saia do meio da multidão. Não conte os teus sonhos. Não revele a ninguém o que Deus tem falado contigo. Não abra, as portas da sua casa para qualquer pessoa. E a sua casa é a sua vida, na verdade. É entre você e Deus que o milagre vai acontecer. Diga, eu creio, Senhor. E ele continua no 34, vamos lá. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Quando Jesus estava no desafio para curar aquele rapaz, ele olha para o céu e ora ao Pai. Sim ou não? Não. Isso mostra que a gente lê, mas não extrai a informação. Ele olha para o céu e fala o quê? Suspira e disse: abre-te. Ele não falou nada com o Pai nessa hora. Ele deu ordem àquele órgão que precisava da cura. Aquela parte do corpo do rapaz que estava obstruída. Mas por que ele olha para o céu? Porque o socorro sempre vem do alto. Amém? Não importa como, a maneira, a forma, a hora, o local, mas uma coisa eu sei, sempre virá lá de cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Todo mundo aqui conhece, o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. O problema é que a gente quer o milagre de Deus olhando para o homem. A gente quer a operação de Deus esperando pelo homem. Não vai dar certo, não funciona. Uma senhora uma vez pediu uma oração para mim. Pastor, sentadinha bem na frente, era uma bem vozinha, que sentava nessa cadeira em outra igreja. Eu quero uma oração. Falei, pois não, o que eu posso ajudar a avó? Falou, pastor, eu preciso alugar uma casa. E eu estou precisando de um fiador urgente. Falei, então tudo bem, fecha os olhos, eu vou orar pela senhora, vai dar tudo certo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida da tua serva e peço ao Senhor providência e milagre, que a porta se abra, que o fiador apareça e que tudo dê certo na vida dela, em nome de Jesus. Amém, vó? Ela olhou para mim e falou assim, mas o fiador vai aparecer, né? Falei, não sei, vó. Eu fiz a oração. A senhora creu, quem vai fazer o milagre é Deus. Como é que eu vou assinar alguma coisa em nome de Deus? Uma vez orando por outra pessoa. Pastor, eu estou aqui pelo meu marido, fazendo a campanha da quarta-feira. E eu, vou ficar firme, hein? Falei, irmã, que benção, hein? Vai dar tudo certo, eu creio nisso. Pastor, mas meu marido vai parar de beber, né? Falei, não sei, depende dele. Irmãos, tem resposta que não depende só da nossa vontade, depende de vários fatores, sim ou não? Depende de vários fatores. O fiador, por exemplo, eu não sei. Será que essa senhora já não deu problema para umas 4, 5 pessoas? Onde é que Deus vai arrumar outro fiador para ela? Hein? Será que a casa que ela está alugando está dentro dos patamares que ela tem condições de pagar? Quer dizer, que nem aquela história que eu contei do cidadão de 50 e tantos anos que queria namorar uma moça de 18. Lembra que eu falei? Minha auxiliar. Pastor, Deus falou que eu vou namorar com a Geise. Falei, mas a Geise? É. Falei, irmão, mas será que Deus falou com ela também? Que você tem 50 e tantos, ela tem 18. Não, pastor, mas eu vou namorar, eu estou falando. Falei, amigo, não vai dar certo. Ela é muito mocinha, ela não tem condições, né? Você tem que arrumar uma pessoa da tua idade, do teu patamar. E ele falou para mim, mas eu me guardei até agora. Falei, problema é seu. O que a Geise tem a ver com isso? Tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, pastor, mas Deus quer a minha felicidade. Eu falei, vai desgraçar a vida dela? Que é o bicho feio, irmão, só tinha metade dos dentes. E ainda duro. Aí junta tudo, né, irmão? Que o cara, quando tem dinheiro, coloca uma dentadura nova, compra um carro bacana, fica até bonito dentro do carro, né? O Nelson Ned mesmo era o rei das mulheres, lembra quando era do mundo? Alguém lembra do Nelson Ned? Rico. Aí facilita tudo, né? Fala, não, pastor, porque eu me guardei até... Quer dizer, tem coisa que não depende do pregador, de quem ora, não depende de quem quer. Tem coisa que depende de Deus, não depende de mais ninguém. Por isso que Jesus, quando ele vai dar a ordem de cura, para quem que ele olha? Para o Pai, para o céu. Amigo, o teu socorro vem de lá. Eu dou a palavra, eu oro por você, eu determino vitória sobre a sua vida, mas o teu negócio é com Deus. É a hora da oferta. Olha, pega a sua oferta ao Pai, segura na tua mão. Não vou segurar não. Por mim, como pregador, não muda nada. Estou aqui cumprindo o meu papel. Porque a oferta que você dá ou deixa de dar, não é para mim, é para o teu Senhor, é para o Deus da tua vida. Tem pessoa que confunde Deus com pregador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou aqui em nome dele, eu estou no pleno exercício do meu ministério, mas o socorro vem do Senhor, diga aleluia. Então se preocupe em agradar a ele, não a mim. Se preocupe em satisfazer a ele. E mais, a responsabilidade é dele, não é minha. Pastor, mas o fiador vai aparecer? Falei, vó, não sei. Se a senhora creu, e se Deus assim quiser, vai aparecer. Mas eu não posso dar à senhora uma garantia. Quem pode garantir? Sim. A Bíblia diz que em vários momentos Deus jurou por si mesmo, porque não havia outro maior por quem jurasse. Quer dizer, se o negócio é dele, a obra é dele, como é que eu vou falar por ele? Ele é quem dá a palavra, quem está entendendo? Aqui você vê, ele olha para os céus e dá ordem. A nossa parte é olhar para o céu, diga forte, olhar para o céu. Mas não basta olhar para o céu, tem que fazer o que também? Tem que dar a ordem.
Meu Deus, eu abençoo em nome de Jesus. Diabo, tira a mão, doença, vai embora. Vai profetizando, vai enchendo a sua vida de boas sementes, diga aleluia. E olha, palavras são sementes. Você já comeu pão fora da mesa? Quem já comeu pão? Pão francês, aquele pãozinho bem cascudo, né? Quando você olha em volta, o que está em volta de você? Um monte de farelo, é assim ou não é? Quando você abre a tua boca, se você pudesse enxergar o mundo espiritual, essas sementes estão todas em volta de você, no caminho da sua vida. Verdade. Gente que vai plantando, que vai lançando boas sementes, ele está rodeado de semente maravilhosa, diga aleluia. Quem faz ao contrário, essas sementes também estão ao redor dele. Por isso que nada dá certo. Vai pregar um prego na parede, mete o martelo no dedão. E a culpa é do diabo. Você sabe da história do pastor que estava martelando a cerca? Pastor martelando a cerca, pá, pá, pá. Ele olhou, tinha um menino na janela, só observando. Ele não ligou, ignorou o menino, continuou, pá, 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 até que ele martelou o dedo, pá. Quando ele olhou o menino só olhando, ele falou: o que você quer, menino? E o menino falou: eu quero ver o que pastor fala quando martela o dedo. Resumindo, essas sementes estão ao nosso redor. E elas têm que colaborar, têm que contribuir com aquilo que a gente quer alcançar. Quer alcançar coisa boa? Fala coisa boa. Minha casa é uma bênção, já deu tudo certo, eu já venci, Deus é mais, essa doença não prospera, a vitória é minha. Você vai se animando, você vai se animando. Gente que fala coisa positiva é positiva, gente que fala coisa negativa é negativa. Aqui ele diz: abre-te, e olha o que diz o 35. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava o quê? Perfeitamente. Por quê? Tudo aquilo que Deus faz é o que, gente? É perfeito. Você fala: pastor, mas eu sou criação de Deus, eu não sou perfeito. Depende. Aquele pedacinho que falta é o Espírito Santo, que te preenche e torna você perfeito. É verdade. Eu estava sobre a ponte Rio-Niterói. E quem já esteve lá na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, percebe que lá no meio, aliás, entre os, como chama as partes da ponte? Os vãos, você tem dentes assim, ó, que se movem. Aquela ponte não é encostadinha, uma parte na outra. Ela é individual. Se um vão daquele cai, todos os outros permanecem de pé, porque são individuais. E não se encostam, eles ficam assim, ó, tem um dente que fica balançando de um lado para o outro, por causa do vento, por causa do peso, por causa da maré. E eu olhei aquilo, eu fiquei assustado, na época era menino, e tinha um amigo meu, que trabalha com obras e tudo mais, e eu falei para ele: nossa, olha isso, a ponte está balançando. E ele falou: meu filho, exatamente esse balanço é que não deixa a ponte cair. Se a ponte não tivesse esse molejo, ela trincaria, ela iria romper e ela desabaria. Sabe esse vão que há na nossa vida, essa pequena falta que a gente tem? No coração, na alma, no espírito, no pensamento, em qualquer área. É a presença de Deus que vai preencher. Amém? No dia que o homem se sentir preenchido e ele não der espaço à presença de Deus, ele vai arruinar. Mas enquanto a gente entende que é pequeno, que é fraco, que é necessitado, que é carente, Ele preenche a nossa vida e enche a nossa vida da sua glória. Diga aleluia. Deixa Deus te preencher. Não busca ser perfeito, não. Você pega um pedreiro amador, né? Toda área tem os amadores, coloca na ponte Rio-Niterói e ele vai querer preencher aquele vão. Fala: não, traz areia, cimento, tijolo, que eu vou fechar isso aqui direitinho. Ele vai destruir a ponte. É o homem que acha que sozinho consegue alguma coisa. Ele não consegue. A Bíblia diz que esse homem aqui do texto passou a falar perfeitamente. Quando ele passou a falar perfeitamente? Quando Jesus entrou na vida dele. Diga aleluia. Você vai passar a falar perfeitamente quando Jesus entrar na sua vida. Falar perfeitamente é ter uma vida financeira estável, é ter uma saúde estável, é ter um casamento estável, é ter uma fé estável. Mas muitas vezes Jesus não entra. Por quê?
Porque ao invés de nós transferirmos para ele a responsabilidade, o ensejo, a ansiedade, a gente quer resolver tudo pela matemática, pela ciência, pela filosofia, até humana, ou às vezes até diabólica. E nada disso vai funcionar. Pelo contrário, o homem vai ficando cada vez pior. Ele diz aqui, e falava perfeitamente, oh glória, e ordenou-lhes que a ninguém o quê? O dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais divulgava. Aprenda uma coisa, tudo que Jesus fez tinha um sentido, tinha uma razão, tinha um propósito. Ele não fez nada por acaso. Quando ele proibia as pessoas de falarem do milagre, na verdade, de modo velado, ele estava o que, gente? Instigando. Porque tudo que é proibido é mais atrativo. Tudo aquilo que é oculto chama a nossa atenção. Alguém lembra daquela pegadinha do Silvio Santos? Tá. Alguém lembra? Tinha aquela cabine, não é, com um buraquinho, uma cortina. Cortina não, era um pouquinho mais alto, você tinha que levantar para ver. Tá. Quando a pessoa colocava a cara ali, pau, era torta na cara. Quantos fizeram isso? Quantos fizeram só naquela pegadinha? 8, 7, 10, 12. E digo a você, se repetir aquela pegadinha, você acha que vai acontecer o quê? Tudo novamente, tudo do mesmo modo. Porque o ser humano é curioso, o ser humano quer conhecer o desconhecido, é verdade. E Jesus usava exatamente isso para atrair pessoas. Quem acha que foi curado só por causa dos seus olhos azuis, você está muito enganado. Você foi curado para que por meio de você outras pessoas também possam ser curadas, amém? Você prosperou para que por meio da sua vida outras pessoas também pudessem prosperar. Você fala, não pastor, Jesus me abençoou em tudo, Jesus me curou, Jesus fez o pacotão da vitória na minha vida. E qual foi o resultado disso? Hoje eu estou muito bem. Então a obra não foi feita, a obra não foi cumprida. Porque quando Deus cura um, na verdade Ele quer curar 1000. Ele quer usar esse um para alcançar esses 1000. Quem está entendendo? Quando Ele prospera alguém, Ele quer usar esse alguém para prosperar tantos outros. A obra de Deus, ela não termina em nós, pelo contrário, ela passa por nós. E ela vai produzindo efeito e milagre. Esse homem foi curado. Jesus falou, não conte para ninguém. Era tudo o que precisava ser dito, né? Inclusive na ressurreição, quem são as primeiras pessoas a receberem a visita do Cristo ressuscitado? Você lembra? As mulheres. Oh glória, o mundo inteiro ficou sabendo. Versículo 37. Mas porque as mulheres querem o bem da humanidade, mas a senhora não entendeu. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar o quê? Falar os mudos. Gostei demais desse texto. Tudo faz bem. Em outras palavras, Jesus não faz nada por completo. Jesus não faz nada pela metade. Jesus não remenda, Jesus não repara, Jesus não coloca pano novo em roupa velha. Ele não coloca vinho novo em odre velho, não. Com ele tudo é novo, ou troca tudo ou não troca nada. Inclusive do vinho novo em odre velho, já viram a explicação sobre isso? O que é o odre? Um saco de couro, aonde armazenava-se o vinho. Você não tinha o vidro, né? E a botija, ela absorve o líquido, ela não preserva o líquido. Então o que você fazia? Pegava saco de couro, colocava o vinho dentro, lacrava a sua boca e ele preservava o vinho por anos e anos. Só que o vinho, ele solta gases, né? Por conta da fermentação. E conforme ele vai soltando os seus gases, ele vai dilatando aquele saco de couro. Ok? E ele não rompe, porque aquele saco é elástico, o couro é elástico, não é verdade? Meu couro mesmo esticou um pouquinho, desde que eu nasci até hoje, deu uma esticada. Não ri não, irmão. E quando ele não vem, faz falta. Apesar que agora você não vai faltar mais não, né? Você vai vir todos agora, não é Priscila? Já está determinado. Ele e a mamãe.
Então, quando você coloca o vinho no saco de couro, ele dilata, só que ele dilata até um determinado limite. Ele para e ele fica para sempre. O vinho pode durar 10, 20, 30, 50, ilimitado número de anos. Só que tem um porém. Aquele saco de couro não pode ser reaproveitado. Por quê? Uma vez que ele dilatou, ele não volta mais para o seu tamanho original, ele fica mais fino. Se você coloca vinho novo naquele saco velho, utilizado, ele já dilatou ao máximo. O que ele faz? Ele rasga. Ele não aguenta mais dilatar. Somos nós. Se nós quisermos colocar vinho novo em odre velho, não funciona. Uma senhora me procurou: pastor, faz uma oração, que estou com uma dor na coluna. Eu quero que Deus faça uma obra. Eu coloquei a mão na cabeça dela, falei: pai, em nome de Jesus, eu determino a cura desta mulher. E ela disse: não, cura não, pastor, eu tenho que me aposentar primeiro. Você sabe que um dia eu fiz uma visita e para ganhar o coração da pessoa, você vai contando histórias, né? O segredo é falar de Jesus indiretamente. Se você chega com um crachá de crente, a porta já fecha. Então você ganha a primeira simpatia, depois você ganha o coração. E eu contando essas histórias, e essa uma senhorinha, né, que era a pessoa que eu visitava, ria. No final ela falou: bom, pastor, vamos falar só a verdade a partir de agora. Eu falei: não, irmã, mas é coisa que a gente vive mesmo. Não, eu não quero ser curado, eu preciso me aposentar primeiro. Resumindo, ela não iria viver uma obra de Deus, porque tudo que ele faz o quê? Ele faz bem. Ela precisava era de cura, até porque com uma dificuldade na coluna e aposentada, desculpe, com respeito a todas as pessoas e que você entenda da melhor forma, ela estava selada a ter aquele padrão de vida para o resto da sua vida, para o resto do seu viver. Oh, pastor, graças a Deus, perdi uma perna, aposentei, estou ganhando 2.500. Será que você realmente teve um ganho? Será que com as duas pernas você não teria uma vida muito mais confortável? Agora, é claro, aconteceu, como diz o outro, aconteceu, está acontecido. Aí, de fato, a pessoa tem que ir atrás daquilo que é o seu direito, claro, mas nunca festejar uma limitação, uma dificuldade, pelo amor de Deus, pelo contrário. Quando Deus abre a nossa mente, quando a gente tem saúde, força, foco, fé, a prosperidade vem, o céu é o limite. Diga amém, gente. Mas está tão bom, pastor, eu queria só uma rede, um punhado de farinha, uma botija d'água. Deus me livre. Diga: Deus me livre. E tem gente que só quer isso. Falei que eu passei, vou encerrar já, falei que eu passei num quiosque de café. Tinham 3 rapazes com um bonezinho, uniforme do quiosque, um café conhecido até no shopping. E tinha uma placa lá: admite-se, gerente de loja. Se eu fosse um daqueles, eu seria a pessoa mais frustrada do mundo. Puxa, você está ali, você já é funcionário da casa. Por que não é você? Por que não pode ser você aquele gerente? As pessoas não querem. Parei num restaurante de beira de estrada um dia, cheio o restaurante, barato, 20, 40 reais o quilo. No shopping é 80, 90, 100, 40 reais o quilo. Quer dizer, a média a pessoa gastou ali 25 reais. E depois que eu servi a minha comida, eu gastei os 40. Chegou um na minha mesa e falou assim: o senhor quer beber o quê? Falei: olha, eu queria suco de laranja que eu estou vendo nas mesas aí. Que tinha um litrão assim na mesa, numa garrafa descartável. Eu comigo não tem frescura não, eu sou uma pessoa simples. Falei: eu quero um daquele, que se não tomar eu já levo, vou bebendo pelo caminho, tomo banho de suco de laranja, alguma coisa eu faço. Ele falou: mas não tem mais. Falei: puxa vida, mas que esse restaurante cheio, você não tem mais suco para vender? Ele falou: é porque se eu for te vender o suco, eu vou ter que ir lá espremer agora. Porque acabou, vou ter que espremer mais. Ô rapaz, poxa vida, quebra esse galho. Ele falou: eu vou ver o que eu faço. 30 segundos depois, o Espírito Santo está aqui. Chegou outro: o senhor quer beber alguma coisa? Falei: olha, eu queria beber o suco de laranja, mas infelizmente, não sei se... infelizmente não tem. Daqui a pouco chegou outro, diante de Deus que está aqui. 30 segundos depois: o senhor quer beber alguma coisa? Falei: olha, eu queria o suco de laranja, mas acho que não vai dar. Realmente. Mas 30 segundos depois chegou um quarto elemento. Falou: o senhor quer beber alguma coisa? Quase que eu falei: ô miserável, vai espremer a laranja, vai ficar perguntando. Quer dizer, se juntar aqueles 4 e um for espremer a laranja,
Já resolve o problema. Mas não, você tem 4 pessoas para informar que não tem suco de laranja. Você está entendendo por que o comércio está quebrando? Porque as pessoas hoje só vão no comércio em último caso. Toda pessoa que tem acesso à internet hoje, o que ela faz? Ela compra pela internet. Por quê? Porque o atendimento é um desastre do comércio. Você chega numa loja, pois não. Eu entro numa loja de camisa, a primeira coisa que é só olhar para minha barriga. Boa tarde, bate Satanás. Puxa, seja discreto, olhe no olho da pessoa. Boa tarde, o que eu posso ajudar? Um dia eu perguntei, você tem camisa 3? Ele falou, mas em você não cabe. Eu falei, mas não é isso que eu estou perguntando? Foi, mas em você não cabe. Eu falei, mas não é isso que eu estou perguntando. Mas deixa eu parar por aqui, senão a gente vai a noite inteira. Amigo, tudo que Jesus faz é bom. Tudo que ele faz bem feito. E a porta que ele abriu na sua vida é uma porta excelente, diga amém. Agora não deixa a matemática te atrapalhar, não. Não, mas como é que pode? Eu lembro da Ludmila Ferber, alguém lembra? Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. E ela desenvolveu um câncer terrível. E ela lutou contra aquele câncer por pelo menos uns 5 anos. E partiu, descansa no Senhor. Alguém perguntou para ela, como é que você ainda canta? Ela disse, se nem o médico consegue explicar, como é que eu vou te explicar? Porque um câncer gravíssimo no pulmão e a pessoa cantou até o último momento, é só um milagre. A ciência não explica, a matemática não explica, a opinião humana não explica. Mas se você quer viver milagre, é desse jeito. E hoje Deus libera milagre na sua vida. Vamos aplaudir a Ele. Oh, glória a Deus. Cusce Júnior 325 é o endereço da Vitória. E no próximo domingo, 8 horas da manhã, eu te espero no Santo Jejum da Vitória. Fico por aqui, um abraço no seu coração e até a próxima oportunidade.